Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia. Hoje é o dia número 55, 55º. O dia de hoje é um dia mais exigente, nós vamos ler 5 capítulos. Vamos meditar sobre 5 capítulos. Capítulos 22, 23, 24, 25 e 26 do livro de Deuteronômio. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje é o 55º dia. Que grande aventura aceitarmos um desafio de durante um ano meditarmos todos os dias a Bíblia. Que grande aventura, que grande aventura. Acho que nós vamos conseguir entender bem só quando nós chegarmos lá no final. Eu, olhando para mim, a gente não sabe se vai conseguir terminar ou não, aí a gente vai dia por dia, semana por semana, vai avançando, vai ficando cada vez mais bonito o estudo. Então, uma grande aventura. Então, você está de parabéns, o senhor e a senhora de parabéns por ter aceito essa grande missão. Hoje é desafiador. Hoje nós temos 5 capítulos, inúmeros temas, porque aqui nós vamos terminar uma das partes ali que, principalmente praticamente terminamos o segundo discurso de Moisés. Então, temos ainda um conteúdo de leis ali nesse segundo discurso, mas praticamente o final do segundo discurso. Por isso que nós temos ali muitos capítulos. Então o que o padre vai fazer? Eu vou dizendo alguns tópicos que chamaram minha atenção e eu vou fazendo breves comentários. O padre, naturalmente, não dá para falar sobre tudo, tem muitas coisas que não dá para explicar, mas são vídeos que em torno ali de 15 minutos, então tem muitos temas, alguns deles o padre acaba nem refletindo, outros nós refletimos com mais cuidado. Então aqui são vários temas. Começamos no capítulo 22, já apareceu ali no livro de Êxodo, apareceu em Levítico. Padre, se apareceu, por que aparece de novo? O padre já disse. Ali no começo nós tínhamos um povo, e aquele povo já morreu, aquele grupo já morreu, aquela geração morreu. Aqui é a segunda geração, então Moisés prepara essa segunda geração para entrar na Terra Prometida. Prepara como? Recordando aquilo que Javé tinha anunciado a essas pessoas. Então, ali no capítulo 22, versículos 5 e 6, aparece a condenação de Deus ao homossexualismo e ao lesbianismo. E aqui o padre diz novamente, a igreja ela entende que existe uma diferença entre tendência e comportamento. Uma pessoa que tem a tendência, um homem que tem a tendência de sentir atração por outro homem, uma mulher que tem a tendência de sentir atração por outra mulher, em si isso não é um pecado. Isso pode ser uma tendência humana, uma fragilidade, pode ser explicado por vários motivos. Mas a partir da hora que a pessoa começa a ter comportamento, ação, aí tem um pecado. Isso é condenado por Deus. Tem um pastor protestante, esses dias perguntaram assim para ele, um de cabelo longo assim, um dia perguntaram para ele, mas o que Jesus falou sobre homossexualidade, lesbianismo no Novo Testamento? Aí ele falou falou nada. Ele tem um filho que é gay, né? Aí, o que Jesus falou? Ele falou, sabe o que Jesus falou? Ele nem se importou com essa temática. Pastor, mentira, mentira. Mateus capítulo 19, o homem deixará a sua casa e ele se casará com a sua mulher. O homem e a mulher serão uma só carne. Aqui ele se importou sim, ele está reafirmando que o casamento é entre pessoas de diferentes sexos, ou seja, o homem e a mulher eles se complementam e um nasceu para o outro. Então Jesus falou sim. Então nós precisamos ser misericordiosos, precisamos dialogar, não condenamos tendência novamente, mas nós não temos autoridade para mudar
a mensagem de Deus. Então, normalmente, não vamos apontar dedo, brigar, humilhar, nada disso. A gente reza, dialoga e nós vamos continuar firmes naquilo que nós acreditamos, tá? Então, você vê o jeito que o padre fala, um jeito muito respeitoso, muito educado, sabendo diferenciar tendência e comportamento, mas sem abrir mão, sem fazer alguns conchavos para agradar pessoas e desagradar a Deus. Não, queremos agradar a Deus, mas precisamos entender bem para sermos justos e misericordiosos com todos. Então, a condenação do homossexualismo, do lesbianismo, depois diz assim, um pouco adiante, capítulo 22, versículo 20, que uma mulher, que ela se casasse e o marido descobrisse que ela não era virgem, que ela poderia ser apedrejada. Outro tema. Por isso que Nossa Senhora correu risco de vida. De repente ela aparece grávida. José poderia ter levado Nossa Senhora para ser apedrejada. Devido ao anjo, ele falou, não, eu não vou levá-la. Ele tinha aquele direito, mas ele não fez aquilo. E graças a Deus, José soube pelo anjo que era obra do Espírito Santo. Mas uma mulher que não se casasse virgem, ela poderia ser apedrejada. Era a lei daquela época. Depois diz que o homem que adultera com uma mulher, por exemplo, a mulher é casada, o homem vai lá e adultera, os dois seriam apedrejados. Caso de adultério, os dois seriam apedrejados. Se um homem violou uma mulher no campo, isso daqui a gente chama de estupro, vamos falar a palavra violar, vocês entendem? Um homem que violou uma mulher no campo, na estrada, em qualquer lugar, ele seria morto. Ela seria poupada, o que é muito justo, o que é muito natural. Quando um homem, ele falece, e de repente aquele homem, ele falece, ele tem irmão, aquela mulher ficou, aquela mulher, ela ficaria na mesma casa e um irmão dele que estivesse solteiro ficaria com aquela mulher. Por quê? Naquela época havia algo chamado dote. Alguém da família, o pai, comprava o dote da mulher. Era como se fosse uma escravatura mesmo. Isso daqui vai acabar com o casamento católico, casamento cristão. A maior lei da história não é Maria da Penha, não é nada disso. A maior lei da história é o matrimônio cristão, católico. Por quê? Porque homem e mulher são colocados em pé de igualdade. Então Jesus mudou a lei? Não, ele não mudou a lei. Jesus disse, essa lei, essa carta de divórcio, a gente vai ver daqui a pouco, essa carta de divórcio era devido à dureza do coração de vocês que Moisés deu. No começo não era assim, porque no começo Deus disse para Adão e Eva, vocês serão uma só carne. Do lado de Adão surgiu Eva, os dois são companheiros, um está do lado do outro. Então, no começo não era assim. Mas, naquela época, pela dureza do coração daquelas pessoas, era assim pelo menos. Então, o homem comprava o dote da mulher. Aquela mulher, ela pertencia à família. Então, se ela pertencia, de repente o marido faleceu e tinha um irmão, o irmão tinha a responsabilidade de cuidar dela. Então, esse daqui é o capítulo 22, é mais em relação à moral de casamento, moral de relacionamento afetivo entre homem e mulher. Depois o capítulo 23 fala sobre a assembleia de culto. Em Jerusalém, o povo teria assembleia de culto, eles teriam o templo de Jerusalém, quem podia entrar, quem não podia entrar, quem que era considerado puro, quem que era considerado impuro. E aqui diz que uma pessoa que ela tivesse cometido algum ato de impureza, seja fisiológica, o homem quando ele tivesse tido poluição noturna, essas pessoas elas estariam consideradas impuras e por 7 dias teriam que se purificar antes de entrar no templo novamente. Fala ali até sobre necessidades fisiológicas, que se alguém tivesse essas necessidades, todos nós temos, precisava cobrir estas necessidades e que não deveria ficar expostas. Então são muitos detalhes para quê? Para educar mesmo aquele povo. Uma das grandes diferenças em relação aos outros povos, não prostituição sagrada, nem pagã, nada, não há prostituição. Aqui fica muito claro que a prostituição era algo que não era incentivado, não era apoiado por Deus. Quando se emprestasse dinheiro para alguém que era irmão, alguém que era judeu, não se podia cobrar juros. Do estrangeiro era possível que se cobrasse juros. Uma pessoa que tivesse feito um voto a Deus, e nós fazemos muitos, quem fez um voto, uma promessa a Deus, deveria cumpri-lo até o fim. Caso alguém estivesse caminhando, outro ponto, pelo campo, e visse ali na plantação do vizinho uma espiga, a pessoa poderia arrancá-la e comê-la naturalmente. O que não podia era cortar o pé e levar o pé para ele. Então aqui são ordens, gestos muito claros para dar
formação para aquele povo. E aí, capítulo 24, entra a carta de divórcio. Uma pessoa que, de repente, ele casou, por algum motivo ele estava insatisfeito com a mulher, ele podia dar uma carta de divórcio. E aí aquela mulher e aquele homem, os dois ficariam livres. E aí os judeus, eles perguntam a Jesus, Moisés permitiu que se desse uma carta de divórcio. Até Pedro perguntou, Moisés permitiu, o que você diz? Jesus diz, o que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu, o homem não separa. Moisés deu isso devido à dureza do vosso coração. Veja, Jesus ele não veio para mudar a lei. Jesus ele veio mostrar que tinha muitas leis, pensamentos que eram devido à dureza do coração das pessoas, não porque Deus queria. Então aqui entra a importância do casamento cristão. Que maravilha o casamento. O casamento, homem e mulher, os dois estão em pé de igualdade, os dois são considerados iguais. Primeiro ano do casamento, o homem não podia ir à guerra. Era um direito que ele tinha de permanecer com a esposa, permanecer em casa. Não era só aqui um presente, um brinde, mas naturalmente também era para que ele tivesse filhos e aquela família prosperasse, tivesse mais filhos, mais pessoas depois para ir para a guerra, o primogênito nascesse e também outras razões, possivelmente nesse sentido, razões sociais. O pobre deveria ser respeitado, o salário do pobre, do assalariado deveria ser pago todos os dias, antes do pôr do sol, enquanto ele ainda estava com o seu chefe, com o seu patrão, que deveria fazer justiça, deveria pagar o salário do dia. Aqui mostra a importância da justiça. Depois, no final, o padre vai ler um capítulo, um versículo, e eu vou retomar isso, a importância da justiça social, de sermos corretos com as pessoas. Ainda no capítulo 24, capítulo 24 mostra, cada um deve ser responsável pelas suas atitudes. O pai não deve ser morto, o pai não deve ser sacrificado, o pai não deve pagar pelo erro dos filhos. Aqui é algo muito claro, cada vez vai ficar mais Ezequiel, mais ainda. Isso daqui é muito importante porque muitas pessoas acham que existe maldição de gerações. Ah, se eu errei, a minha geração futura também vai pagar por isso. Não, Deus ele está dizendo aqui em Deuteronômio, que é uma lei muito primitiva, muito antiga, lá no começo do povo de Israel. Lá no começo, Deus diz, o pai, ele não pode pagar pelo filho. E aí, normalmente, naturalmente, também o filho não pode pagar pelo erro dos seus pais. No capítulo 25, nós temos sobre o castigo. O máximo que uma pessoa poderia ser castigado era com 40 açoites. Não poderia ser castigado mais do que isso. E aí, nós temos aqui São Paulo. São Paulo era judeu. São Paulo, sendo judeu, em uma das suas cartas, ele mostra que ele também era cidadão romano, que ele foi chicoteado com 40 menos uma. Que ele foi chicoteado, que ele foi punido, foi açoitado 39 vezes. Aqui dizia que não podia passar de 40. Então, era uma lei para, de certa forma, no contexto que eles viviam, para dar um pouco de direito, um pouco de respeito para a pessoa humana. Naturalmente, cada um seria açoitado, castigado conforme o seu crime. Um crime maior seria um castigo maior. E ali diz que, por exemplo, tem uma briga entre uma briga entre dois homens. Aqui até achei meio curioso. Tem uma briga entre dois homens, de repente a mulher de um desses homens chega para interferir na briga, para querer ajudar o marido a ganhar a briga, a bater no adversário. Aquela mulher ela seria punida, a mão daquela mulher seria cortada. Então, se fosse naquela época ali, mulher não entra em briga do seu marido, porque naquela época era um peso grande por isso. E aí, naturalmente, Jesus também abole esta lei. E depois nós temos aí o último capítulo de hoje, que é o capítulo 26. O capítulo 26 fala sobre o sacerdote, oferecer as primícias da terra ao sacerdote. Então, Deus ele sabia que tudo aquilo que existe de bom, tudo aquilo que existe no mundo é graça de Deus, é bondade de Deus, o que existe de ruim é a escolha do ser humano. Então as pessoas deveriam manter este sentimento, deveriam manter essa clareza. Tudo é graça de Deus, ou seja, uma terra. Tudo aquilo que ela produzia no início deveria ser ofertado a Deus. Deveria ser ofertado a Deus como forma de gratidão. E aí isso iria para os sacerdotes, para os levitas. Alguns críticos, estudiosos da Bíblia, dizem que esse texto e outros nesse sentido é meio manipulado pelos levitas, escrito pela classe, pelo grupo, pelas escolas dos levitas, para quê? Para justificar eles a ficarem com o alimento, com as posses, com as ofertas que eram do templo.
Então, naturalmente, nós não acreditamos nisso, mas a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, mas tem alguns momentos assim que mostra uma tendência forte de bênção para os levitas ou para a tribo de Judá. Então, isso daqui é muito claro em todo o Pentateuco. E aí, o texto termina dizendo que o levita ele seria responsável pelo dízimo do templo, deveria ser pago um dízimo no templo, e quem receberia esse dízimo, como quem cuidaria de tudo aquilo que houvesse no templo, seria o levita. Aqui, leis muito práticas, muito concretas, leis que já foram apresentadas ali nos primeiros livros, principalmente no Levítico. E por que aparece de novo? Porque aqui nós estamos na segunda geração, a geração que está muito próxima ali de entrar na Terra Prometida. Para mim, salta os meus olhos, capítulo 24, versículo 14, um texto aqui muito breve que mostra da importância da justiça, a importância de se comportar bem e ser caridoso, ser honesto mesmo com o nosso próximo. O texto diz assim: não oprimirás um assalariado pobre, necessitado, seja ele um dos teus irmãos ou um estrangeiro que mora na tua terra ou na sua cidade. Pagar-lhe-ás o salário a cada dia antes que o sol se ponha, porque ele é pobre e disso depende a sua vida. Então, muitos dizem assim, teologia da libertação, ou outras coisas. A justiça social é um valor cristão, um valor católico que deve ser respeitado por todos. Então é muito bom ler a Bíblia, meditar a Bíblia, mas você tem pessoas que são advogados, pessoas que têm consultório odontológico, tem pessoas que são médicos, pessoas que são engenheiros, tem vários tipos de pessoas aí que nos acompanham. Tem pessoas mais simples. Então, se você tem uma condição um pouco melhor, com a graça de Deus, nunca explore aquele que é menor. Nunca explore aquele que não teve as condições, não teve a vida que você tem hoje. Se é culpa da sociedade, se é culpa dele, isso daqui cabe a Deus julgar. O que Deus pede é o seguinte, que a gente não explore ninguém. Quem está explorando alguém, na verdade, está cometendo um pecado, algo que é muito grave. Irmãos e irmãs, Deus ele ensina, Deus ele faz uma aliança e ele ensina como mantê-la. E depois que nós quebramos essa aliança, lá no Antigo Testamento já existia isso, as pessoas tinham que restabelecer essa aliança, que era feito pelo sangue dos animais. E depois vem Jesus com seu sangue, ele paga por todos os nossos pecados. Aliança e remissão dos pecados essa que é celebrada, que se torna presente em cada Santa Missa. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja, permaneça firme, perseverante, alegre e fiel. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.